Você tem que usar suas energias sabiamente. Você desenvolverá tanto poder pessoal interno. Você anda como um rei, porque o poder dentro de você faz você andar assim. Até onde um ser humano vai nesta vida. Materialmente, espiritualmente, ou em qualquer dimensão, essencialmente depende de com quanta energia ele pode rachar. Sim. Existe muita gente com muita energia, mas não há sabedoria ou o sistema necessário dentro de si mesmo para transformar essa energia em uma espécie de poder pessoal. O poder não é sobre a outra pessoa, o poder é sobre você. Quanto de poder em potencial você tem determina a intensidade e a profundidade de sua vida e quão efetivo você se tornará em sua vida. Em qualquer área que escolhamos para atuar, se esse poder tiver que vir, você tem que usar suas energias com sabedoria. A energia pode ser agregada em poder com a sabedoria necessária e as ferramentas necessárias que empregarmos. Caso contrário, a energia pode ser dissipada simplesmente com uma quantidade sem fim de pensamentos, com uma quantidade sem fim de reações e ansiedades. Eu quero que você observe sua vida diária, uma coisa simples. Apenas digamos quantas palavras você pronuncia em um dia. Você nunca conta? Você deveria. Você deveria. Apenas faça uma estimativa amanhã, de manhã até de noite, sobre quantas palavras você pronuncia. Depois de amanhã, corte-as em 50% e diga as mesmas coisas. Você não está cortando a comunicação com as pessoas, você ainda está se comunicando, mas com 50% das palavras. Suas habilidades linguísticas melhorarão, com certeza. E você verá, você desenvolverá tanto poder pessoal interno. Veja, existem evidências científicas para mostrar que pelo menos 20% de sua energia agora, enquanto você se senta aqui em um estado de repouso, está sendo consumida pelo seu cérebro. Se você reduzir isso, que seu cérebro não esteja desnecessariamente flutuando e, você sabe, saltitando loucamente o tempo todo, se ele aprender a ficar quieto e fazer apenas o que é necessário, um enorme senso de poder pessoal se desenvolverá. Você não pode fazer isso com sua mente agora. Se você tentar pará-la, ela vai disparar ainda mais louca. Pelo menos faça isso com o seu corpo. Suas palavras e seus movimentos físicos, reduza-os em 50%. Se você quiser olhar para isso, olhe para isso. Se você quiser olhar para aquilo, olhe para aquilo. Não faça isso. Com seu corpo e suas verbalizações, se você fizer isso, lentamente, também começará a se manifestar em sua mente. Ela não fará coisas desnecessárias. Quando você não está a par de coisas desnecessárias, a energia que você tem lentamente se transforma em um potencial poder. Então, ao desenvolver isso, os asanas que você pratica, o Surya Namaskar que você faz, se você estiver fazendo, ou quaisquer outros kriyas e outras coisas que você faz, é essencialmente para desenvolver este poder. Isso não deve ser dissipado em ações desnecessárias. No momento, você não pode reduzir o número de pensamentos que está tendo na sua mente. Isso também pode ser, se você apenas trouxer uma reverberação dentro de você, um simples mantra. Se isso está acontecendo de forma louca, simplesmente cante por algum tempo, crie uma certa reverberação. Você verá que isso vai gerar uma enorme quantidade de poder pessoal. Sem esse poder interno, você não atravessará por entre dimensões da vida.
vida agora mesmo, para a maioria das pessoas, o divino é apenas um dito de escrituras sagradas, não é uma experiência vivida em suas vidas. Se tiver que se tornar uma experiência vivida, se algo tão poderoso quanto o Criador tiver que vir à sua experiência, deve haver algum senso de poder interno em você. Isso deve ser sempre entendido. Poder não é sobre dominação. Poder é sobre se tornar efetivo. Poder é sobre se tornar empoderado. Somente quando você carrega a potência desse poder dentro de você, você caminha por essa vida. Não importa em que posição você está na sociedade, não importa como você está financeiramente, como você está materialmente, você caminha como um rei, porque o poder dentro de você o faz caminhar assim. Uma vez aconteceu, um coelho estava brincando, primavera, você sabe, louco como o coelho branco. Quando ele ouviu um sapo chamando desesperadamente, como se houvesse uma pandemia. Então o coelho começou a investigar de onde vinha o chamado. Então ele encontrou um buraco no qual o sapo estava sentado e o coelho perguntou: "O que você está fazendo nesse buraco? Por que você está gritando?" O sapo disse: "Eu caí nesse buraco. Eu não estou conseguindo sair." O coelho disse: "Apenas espere, eu vou pegar uma escada para você." Então ele saiu para procurar uma escada. Então, depois de um tempo, ele conseguiu a escada e voltou. Mas encontrou o sapo já sentado do lado de fora do buraco. Então, o coelho perguntou: "Como você saiu?" "Bem, depois que você foi embora, uma cobra entrou no buraco, então eu saí." Então, agora que a cobra entrou no buraco, todos precisam dar um salto com sua capacidade máxima. Cada um de vocês. Cada um de vocês, onde quer que esteja, o que quer que esteja fazendo em suas vidas, você deve chegar à sua capacidade máxima. Esse é o momento. Se nós soubermos como fazer uso desse tempo, nós poderemos voltar com força e energia renovadas. Então, essa ansiedade e preocupação, vamos deixá-las de lado. Este tempo que temos, essas 2 a 3 semanas que temos em nossas mãos, todo mundo deveria se comprometer fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E em qualquer trabalho que estejamos fazendo, a competência que nós temos, se apenas visarmos em nos aprimorar, melhorando em 10%, 10% de melhor em cada ser humano colocará a nação em um patamar e em uma possibilidade diferente. Cada ser humano pode escrever: "Qual é a minha aptidão física?" Você não precisa de avaliação médica, você pode dizer: "Onde estou? Qual é a minha ideia de uma melhoria de 10%? Qual é a minha capacidade mental 10% melhor? Minha estabilidade emocional 10% melhor? Minha competência no meu trabalho 10% melhor?" Se todo mundo, de acordo com o seu próprio padrão, se todos se esforçarem para isso, nós teremos uma nação diferente em andamento. Existem situações lá fora, existem impedimentos, desafios, mas sua própria mente, sua própria emoção, sua própria atitude não deveriam se tornar um impedimento e um desafio. Se você não é um desafio para si próprio, o resto nós lidaremos no melhor de nossas capacidades. Acho que, ultimamente, você tem trazido muitas coisas novas e qualquer uma dessas técnicas que poderiam ajudar as pessoas. Seria bom lançar alguma luz sobre isso. Nós oferecemos isto a você passo a passo porque a pandemia está em curso. A primeira preocupação é como fortalecer o sistema imunológico. Atualmente, estudos feitos na Harvard Medical School mostram como esse processo simples chamado Simha Kriya
fortalece o seu sistema imunológico e também melhora a sua capacidade pulmonar e definitivamente altera a maneira como a distribuição de oxigênio acontece no sistema. Manter seus níveis de oxigênio e preservar seu sistema imunológico é a coisa mais importante que você precisa fazer neste momento. Para isso, você deve começar com Simha Kriya e tem um outro processo chamado Yoga Namaskar, que é muito vital para ativar seu sistema neurológico a um certo nível de exuberância. Exuberância neurológica, o que significa é... Veja, a experiência humana é muito mais rica em comparação com a experiência de outras criaturas neste planeta, essencialmente porque o nosso sistema neurológico é bem mais evoluído. Então as pessoas estão tentando ativar seu sistema neurológico, seja bebendo um café ou, você sabe, ou cheirando cocaína ou algo mais, porque elas entendem que ao revigorar o sistema neurológico, uma experiência exuberante acontece. Aqui nós vamos lhe ensinar algo. Se você fizer isso por algumas semanas, você verá que o seu sistema neurológico ficará ativo naturalmente. E toda a sua experiência de vida será tão exuberante. Neste momento, para este evento em particular, nós estamos focando em 4 práticas simples. Uma prática essencialmente destinada a fortalecer o sistema imunológico. O outro processo destinado a criar exuberância no sistema neurológico. Outra prática para aumentar os níveis de oxigênio no fluxo sanguíneo que está acontecendo no sistema. E uma outra prática para lhe trazer equanimidade para a mente. Quando eu digo equanimidade para a mente, você precisa entender que, essencialmente, as pessoas estão usando uma dimensão de sua inteligência que é chamada de intelecto. Veja, neste momento, quantas funções complexas estão acontecendo em seu nível celular. Quanta atividade química está acontecendo, quanta atividade neurológica está acontecendo. Você está fazendo isso tudo conscientemente com o seu pensamento? Não. O seu intelecto não pode fazer isso. Existe uma outra dimensão da inteligência que está percorrendo o sistema e realizando tudo o que precisa acontecer. Somente pequenas coisas você tem que administrar, o restante está acontecendo naturalmente para você. Se você acessar esta dimensão da inteligência, a vida se tornará uma brincadeira e não uma dificuldade. Para que isso aconteça, existem 2 problemas. Um problema fundamental é a sua identificação com o corpo. O outro problema fundamental é que você cria o seu próprio mundo em sua mente. Isto essencialmente significa que este corpo e esta mente lhe foram dados para que você pudesse viver neste mundo da melhor maneira possível, mas infelizmente você não vive neste mundo. Você cria o seu próprio mundo completamente novo, e este mundo... Este mundo vai mal significa que você deve entender, é só como um sonho. O que está acontecendo em sua cabeça é seu sonho. Se você não consegue administrar bem o seu sonho, que diabos você vai fazer com a vida? A vida tem ingredientes demais. Seu sonho tem apenas você. Você pode fazer isso acontecer da maneira que você quiser. Seu pensamento, sua emoção devem acontecer da sua maneira. Para isso, nós teremos um Kriya simples chamado Isha Kriya. Eu quero que todos vocês invistam pelo menos de 40 a 60 minutos por dia para o seu bem-estar, para o bem-estar fisiológico e psicológico de quem você é. Porque sem isso, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, os seus ganhos, todas essas coisas não significarão nada, nada mesmo. Portanto, nós lhe daremos as ferramentas necessárias. No entanto, o problema com as ferramentas, você sabe, é que elas funcionam apenas para aqueles que as utilizam. Esse é o único problema. O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer? Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Não use o seu ser profundo. Não tente se conectar. Porque com todas essas coisas você entrará em estados alucinatórios da mente. Aí o Sadhguru vai começar a falar com você e coisas vão acontecer e... Não entre nisso. Então, o que devo fazer? Se eu tiver que ser receptivo, o que devo fazer?
O que é que está bloqueando a receptividade de alguém? É que se você cobrir algo com muitas coisas, não conseguirá sentir, não é? Neste momento, você é uma enorme acumulação. Uma enorme acumulação. Coisas em excesso foram acumuladas que você chama de eu. Começando pelo seu corpo físico. Pelo menos, embora haja um espaço considerável para expandir, o corpo físico tem algumas limitações, você não pode expandir além, você não pode acumular além de um certo ponto, pelo menos. Se você acumular demais, o momento da coleta chegará logo. Sim, pelo menos o corpo físico há uma limitação, mas com a estrutura mental você pode acumular fenomenalmente. E ao carregar tal amontoado na sua cabeça, você não sentirá nada, especialmente se começar a acreditar que o amontoado que está carregando é você mesmo. Quanto menos você se tornar, mais receptivo você se torna. Quanto mais você se tornar, menos receptivo você se torna. Ou, em outras palavras, para dizer de forma bem crua, você está muito cheio de si mesmo. Se você reduzir isso, como pode não sentir? Você terá que sentir. O que eu deveria sentir? Eu deveria ouvir sua voz? Por favor, não. Se quiser ouvir minha voz, coloque um CD ou algo assim. Se estiver ouvindo vozes, então você precisa de tratamento. Isso não é sobre ouvir vozes. O que está sendo inserido em você na forma de iniciação é um processo vivo. Se você não estiver muito cheio de si mesmo, se você sentar aqui, isso irá reverberar constantemente dentro de você, sempre. Portanto, uma vez que haja uma energia viva dentro de você, tudo o que você precisa fazer é liberar o espaço para ela. Se você liberar o espaço, não deixará de percebê-la. Se você quer que a luz do sol entre, não precisa travar uma grande luta, só precisa abrir a janela, não é? Então, apenas olhe para si mesmo e veja. Você pode ser um homem muito inteligente, ou um homem muito forte, ou um homem muito bonito, muito alguma coisa. Por favor, reduza isso. Você verá, você começará a sentir. Sim. Ou você é um homem muito bom. Por favor, reduza isso. As pessoas boas não conseguem sentir nada, elas se tornam como cabras. Porque ficam pensando, eu sou bom, eu sou bom. Como? Ele não é ok, ela não é ok, ele não é ok, ele não é ok, ela não é ok. Comparado a todas essas pessoas, eu sou um homem tão bom. Você está muito cheio de si mesmo. Pessoas que acham que são boas estão muito cheias de si, não é mesmo? Reduza isso. Apenas entenda seu lugar na existência. Você é como uma partícula de poeira. Suponha que você simplesmente desapareça amanhã de manhã. Tudo vai ficar bem neste mundo. Você sabia disso? Posso falar sobre diamantes? Diamantes. Você sabe que a luz ultravioleta pode evaporar um diamante? Você sabia disso? Diamantes são para sempre. Você já ouviu? Diamantes não são para sempre. Apenas a luz incidindo sobre ele pode simplesmente evaporá-lo. Por favor, toque e veja. Ainda está lá? Aqueles sumiram? Apenas os raios ultravioleta tocando-o com uma certa intensidade, o diamante irá simplesmente evaporar. Então, isso é tudo o que é. Não é uma grande coisa. Quem você pode simplesmente evaporar com o nível certo de consciência. Não é preciso lutar muito. Não há uma grande luta a ser travada. Uma grande luta é travada porque você está lutando com um pé de cabra. Com um martelo, se você tentar quebrar um diamante. É muito esforço. Luz. Apenas raios ultravioleta podem simplesmente evaporá-lo. Ele vai simplesmente desaparecer no ar. Um diamante. Então, isso é muito simples.
Apenas traga o tipo certo de consciência para faça uma coisa. Quando você se levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? O que você faz? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Celular. Alguma mensagem? Faça uma coisa, levante-se de manhã e sorria. Para quem? Ninguém. Sorrir não é sobre alguém. O sorriso acontece quando este aqui está se sentindo de uma certa maneira, não é? Sim ou não? A não ser que você seja treinado em relações públicas, você aprendeu esse tipo de coisa. Caso contrário, o sorriso acontece porque algo está acontecendo dentro de você, não porque alguém apareceu na sua frente, não é? Então, a primeira coisa de manhã, sorria. Leva 20 segundos. Ok? Se você não consegue sorrir para alguém que está ao seu lado, apenas sorria. Uma maneira agradável de começar o seu dia, não é? E se uma dose por dia não é suficiente para você, você é um paciente crônico. A cada hora... são 11 horas. São 11 horas. Sabe? 21 de julho de 2011. 11 horas. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Nunca antes. Quantas vezes mais? Nunca mais. Um momento fenomenal, não é? 11 horas. 11 horas é uma coisa simples. Você está tomando as maiores coisas da existência por garantidas, você entende? São 11 horas. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena? Fantástico. Apenas uma vez. Apenas uma vez na eternidade, não é fantástico? 11 horas. Curso intensivo. Apenas faça isso a cada hora. Você verá, em 2 semanas, como você estará. Você pode dar a si mesmo um curso intensivo de 20 segundos, sim ou não? Apenas faça isso, você vai receber. Bem, na cultura iógica, os primeiros 8 anos, ou, na verdade, 8 anos e meio, são considerados como infância. Portanto, esses não são contados, embora o Balavasta vá até os 12 anos, são os 8 anos e meio em que você é realmente uma criança. Você sabe disso por experiência própria? Depois que você completa 8 anos e meio, somente seus pais pensavam que você era uma criança, mas você era secretamente muitas coisas. Sim. Os adultos pensam que você é uma criança, mas você sabe que não é. Porque sua infância, de muitas maneiras, termina aos 8 anos e meio. Portanto, se você pegar 2 ciclos solares, que são 24 anos, ou um pouco menos do que isso, e adicionar 8 anos e meio a eles, isso será 32 anos e 3/4, ou algo assim. Uns 32 anos e 7 meses, aproximadamente. Nós podemos fazer cálculos exatos, mas são quase 33 anos. Portanto, quando esses 2 ciclos terminam, mais o Balavasta, saindo disso, quando ele termina, é uma possibilidade. Esse é o momento em que sua vida poderia tomar um nível diferente de propulsão. Se você se preparou bem, seja com educação ou alguma habilidade ou yoga, ou dimensões internas de sua vida, se você se preparou para qualquer uma dessas coisas, esse é o momento em que pode decolar, ou é o momento em que pode começar a cair.
Você sabe, nas sociedades ocidentais, eles falam sobre a crise da meia-idade, que geralmente começa por volta dos 33 e 34 anos de idade. De repente, as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, a vida fica sem sentido, ou aqueles que são bem-sucedidos encontram força e de repente explodem em diferentes níveis de sucesso ou bem-estar. Tudo isso pode acontecer, pois dentro do sistema, ele completou um determinado ciclo. Ele pode decolar ou pode cair. Portanto, sadhana, para antes dos 33 anos de idade, é de um tipo, que é de natureza mais preparatória para que, quando esse momento chegar, eles sejam capazes de fazer disso um momento positivo em suas vidas, porque o quão positivo ele se torna na idade de 32 a 33 anos, determinará, em grande parte, a trajetória da vida de uma pessoa e terá um impacto em toda a vida. Toda a sua vida será, em grande parte, a trajetória do que será decidido a partir daquilo. Se a vida, de fato, não decolar nesse nível, talvez você possa se sair bem, mas nunca vai voar. Você sabe, uma tarefa difícil. Não que você nunca possa voar, isso é uma coisa errada de se dizer, mas é difícil, você precisa de mais combustível para voar. Você precisará de muito mais combustível para voar. Mas se você trouxe sua vida, suas estruturas fisiológicas, suas estruturas de energia, sua geometria interna, se você as trouxe para um certo nível de maturidade aos 33 anos, então a vida decola com muito mais facilidade. Caso contrário, será necessário muito mais esforço. É por isso que nós criamos sadhana para os que estão abaixo dos 33 anos, para que eles se preparem, organizem sua geometria interna, organizem suas energias para que eles se conservem de tal forma que quando a vida quiser irromper, você tem o combustível necessário para fazê-lo? Veja, você quer acelerar agora e dar a partida de maneira grandiosa, mas seu tanque está vazio. Isso vai ser um problema. Não importa quantas possibilidades existem. Seu tanque está vazio, agora este não vai voar. Todo o resto pode ser ótimo. Você pode ter educação, pode ter conhecimento, mas ainda assim você não voará facilmente por causa disso. Se você passou desses 33 anos de idade, aqueles que parecem deprimidos, Sadhguru, eu tenho 35 anos, o que fazer? Bem, se você é um homem, 42 é outro momento em que há outra ascensão. Não no mesmo nível dos 33, mas definitivamente uma ascensão substancial, em que uma pessoa poderá irromper novamente. Se você for uma mulher, pode ser 46 para você, mas porque se você não cuidar bem de sua biologia, os 46 podem se tornar mais problemáticos do que possibilidades, mas há muitas possibilidades. Quando uma mulher chega aos 46 anos de idade, ela pode romper suas limitações de tudo o que a natureza feminina aprendeu em certos aspectos da vida. Tudo isso ela pode romper em grande parte, porque suas energias estão se transformando naturalmente. Estou falando sobre um apoio natural. Não estou falando sobre o que os indivíduos são capazes. Cada indivíduo pode enfrentar tudo isso e seguir em frente. Isso é diferente. Mas naturalmente é assim que está se movendo. Então, se você deixar passar esses dois, quando você chegar aos 60, veja a esperança. Quando você chega aos 60, em muitos aspectos, sua estrutura fundamental dentro do sistema está mudando. Você não é muito homem e nem muito mulher, a menos que você seja na sua cabeça. Se estiver muito na sua cabeça, você será. Do contrário, no corpo, você não é muito homem e nem muito mulher. Isso lhe dá uma nova possibilidade. Muitas pessoas irromperam neste momento, mas a essa altura muitas pessoas estão doentes, elas têm vários problemas e carregam cestos de karma na cabeça.
Por causa disso, por volta dos 60, suas costas talvez estejam curvadas e elas estejam abatidas e só visitam espaços médicos. Você sabe, não espaços sagrados, mas médicos e psiquiatras e coisas desse tipo. Se você chegou a esse ponto, você também perderá essa oportunidade. Mas os 60 são uma possibilidade tremenda. É por isso que nesta cultura, aos 60 anos, existem vários rituais para serem feitos. Se você é uma pessoa casada, quando você chega aos 60, você se casa novamente para que aquilo se torne uma nova possibilidade. Que não seja uma armadilha, que não seja uma escravidão, aquilo se torna uma possibilidade. Essa é a ideia dos 60 anos de, sabe, quando as pessoas chegam aos 60, elas se casam mais uma vez com a mesma pessoa. Você tem que especificar isso hoje. Hoje em dia você tem que especificar isso, do contrário, sempre foi entendido dessa maneira. Então, você se casa com a mesma pessoa mais uma vez, porque quando você se casou aos 20 ou 25 anos ou qualquer outra idade, o corpo era dominante. Aos 60, sua consciência pode ser dominante e existem novas possibilidades. Portanto, se as pessoas casadas passam por esse tipo de coisa, outras passam por outros tipos de rituais, e muitas pessoas começam seu sadhana yógico apenas aos 60 anos. Mas para tudo isso, você deve pelo menos se manter em uma condição e forma razoáveis. Se você está tentando imitar a Mãe Terra, ou se você ficar doente, de várias maneiras, então essa possibilidade não estará disponível. Então, se você está abaixo dos 33, é melhor atingir os 33. Antes dos 33, você já se energizou, você organizou sua geometria de tal forma que você nunca é o obstáculo em sua vida. Você não é o problema. Essa é a única coisa que você deve fazer. Existem milhares de problemas no mundo, mas você não é o problema. Esse tanto você deve fazer, e depois não se preocupe com esses períodos. Se você tem 33, 34, 35, você pode dar a partida a qualquer momento. Me desculpe, eu deveria dizer todos os números? Não. Você pode dar a partida a qualquer momento, mas em termos de preparação, até os 33, 32 anos e 7 meses, para ser razoavelmente preciso, se você fez uma preparação suficiente para reorganizar sua geometria, seus processos energéticos, seus pensamentos, suas emoções, se você resolver essas coisas, a vida se abrirá como uma explosão. Então, nós estamos tentando fazer isso com nossas crianças Samskriti. Todos estão se perguntando o que eles farão, aonde elas vão conseguir um emprego, como elas irão para Mackenzie, como elas irão para aquele outro lugar. Elas não irão para esses lugares, mas elas irão para lugares melhores, porque a maneira como elas estão organizando suas energias, a maneira como estão organizando sua geometria, porque nós temos que liberá-las quando completarem 18, 20 anos, quando elas terão completado isso. Se é assim que elas forem para casa, se os pais não as bagunçarem, eu espero que não façam, porque eles tiveram a sabedoria e a coragem de colocar seus filhos na Samskriti. Mas eles ficaram muito preocupados. Agora você tem 20 anos e não tem um certificado, o que você vai fazer? Como falei recentemente, só agora, nos últimos 60 a 70 anos, é que você precisa colocar um certificado na cara e seguir. E aquele certificado estúpido abre portas para você. Do contrário, nunca na história da humanidade um certificado abriu portas. Era só você, sua competência que abria portas. Mais uma vez, o mundo está se movendo dessa forma. Muitas empresas não estão mais pedindo sua qualificação. Elas estão apenas perguntando o que você pode fazer, ou o que você fez até agora. E é para lá que isso vai andar. Se você investir tempo suficiente na organização do seu sistema até os 33 anos de idade, bem, quando esse momento chegar, as possibilidades se abrem naturalmente. E muitas coisas são possíveis. Você também não deve se estafar muito cedo. Isso é importante. Agora mesmo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas vêm até mim e dizem: meu menino tem 11 anos, ele já é o chefe executivo dessa empresa. Eu disse: o quê? Você já jogou seu filho no mercado de negócios?
Infelizmente, quando você se torna adulto, pelo menos em algum momento, você precisa se manter envolvido com o mercado de negócios, porque o mundo inteiro está se tornando economia. Mas se você jogou uma criança de 11 anos, isso significa que aos 11, se ela se tornou CEO, provavelmente ela começou aos 6. Uma criança de 6 anos, você jogou ela no mercado de negócios? Esta é a pior coisa que você pode fazer. Faça você toda essa bobagem. Por favor, deixe seus filhos fora disso por algum tempo. Deixe eles desenvolverem o corpo, o cérebro, o senso de percepção e a geometria. Você deve entender, isso é muito importante. No mundo físico, se algo significativo precisa acontecer, a equanimidade geométrica e a fluidez geométrica da existência são necessárias. Se isso não estiver lá, bem, você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fará é atrito e sofrimento. Se não houver equanimidade geométrica, se você olhar para qualquer objeto mecânico, qualquer máquina, você verá que se não houver equanimidade geométrica, tudo o que acontecerá é o atrito. Você tem que entender que no mundo físico, seja na galáxia, ou no sistema solar, ou neste corpo, todas essas são funções mecânicas. Tudo depende da geometria. Quão fluida é a geometria, isto é, o quão fluidamente ela funcionará. Caso contrário, ela terá atrito. Quando tem atrito, quanto mais rápido você for, mais você sofrerá. Isso está acontecendo. Pessoas de sucesso no planeta que estão tentando estar na pista de alta velocidade da vida estão sofrendo muito mais do que aquelas que falharam em suas vidas. Porém, se você falhar em sua vida, bem, você pode caminhar na praia e se divertir, porque você tem tempo. Isto é o que há de belo no fracasso. Você tem tempo. Ei, o que é isso, pessoal? Eu não sabia que vocês eram tantos. Sucesso. O problema com sucesso é que, quando você tem sucesso, não há tempo para nada. Então, você tem que ficar super alerta se quiser ainda absorver e conhecer o sabor da vida a cada momento de sua vida. Do contrário, você se tornará um zumbi, andando por aí com algo zumbindo em sua cabeça, que não é vida. Esta é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. O diâmetro da Terra, o diâmetro do Sol, a distância entre a Lua e a Terra, e em termos de como a órbita da Terra é dividida, com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celeste e o sistema humano, muitas coisas foram evoluídas e desenvolvidas. Então, um jornalista estava me entrevistando e ele perguntou: Sadhguru, na Índia, tantas pessoas, nos tempos antigos, trabalharam para a consciência humana. Quem você acha que contribuiu com isso significativamente no hemisfério ocidental? Sem hesitar, eu disse: Charles Darwin. Então ele disse: como? Charles Darwin é um biólogo. Não, no hemisfério ocidental, ele é quem colocou essa ideia, de que se uma vida se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Essas limitações não são dadas por Deus. Essas limitações não são absolutas. Se uma pessoa estiver disposta a se empenhar, ela pode ir além de suas limitações. Até mesmo, sabe, um porco pode se tornar um elefante. Uma cabra pode se tornar uma girafa. Essa não é uma mudança pequena, não é? Eu não vou falar sobre os macacos, ok? Dessa forma, essa possibilidade de que se um ser humano se empenhar, ele pode ir além de suas limitações. Então, isso foi próximo de 15 mil anos atrás. Eles fizeram essa pergunta. Isso quer dizer que nós podemos alterar nossa fisicalidade, que podemos evoluir. Então, a Yogi disse: sua evolução física está completa. E ele forneceu referências matemáticas do porquê é assim. Então, quando eles perguntaram: nossos corpos podem evoluir? Ele se referiu aos seus corpos e disse: existem 114 pontos de junção de energia no nosso sistema, os quais, no sistema yógico, referimos-nos como sendo chakras. Existem 114 chakras.
Desses, 2 estão fora do corpo. 112 estão no corpo. Desses 112, existem 4, sobre os quais você não pode fazer nada. Eles florescerão se todos os outros estiverem ativados. Existem 108, com os quais você pode trabalhar. Então, por causa disso, você verá, tradicionalmente, se você usar um colar de contas, são 108. Se você entoar um mantra, são 108. Se você percorrer ao redor de um espaço energético, 108. É assim porque existem 108 coisas que uma pessoa precisa fazer se ela quiser obter um domínio completo sobre o próprio mecanismo humano. Essa é uma manifestação lindamente estabelecida no sistema planetário em que vivemos. 108 vezes o diâmetro da Terra é o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra. O diâmetro da Lua, 108 vezes, é a distância entre a Lua e a Terra. E em termos de como a órbita da Terra está dividida, até mesmo isso equivale a 108. Por exemplo, as posições que a Terra assume ao redor do Sol, isso é chamado de nakshatra. Existem 27 nakshatras. Nakshatra não é uma estrela, é uma unidade de medida aqui. Existem 27 nakshatras. E esses 27 também indicam uma metade do ciclo lunar. Portanto, 27 nakshatras significam 13 meses lunares e meio, e é assim que o calendário lunar funciona. Um nakshatra é dividido em 4 padas, que significa 1/8 do ciclo lunar, que é aproximadamente 3,5 dias. 27 nakshatras vezes 4 padas dá 108 padas em um ano. Então, com o completar de um ano, existem 108 padas. Portanto, isso é quase como as contas que você usa, 108. Neste momento, o planeta Terra está se arranjando na forma de 108 contas ao redor do Sol, e da mesma forma você tem 108 contas, sempre que usa. Isso é quase como um colar de contas ao redor da circunferência do Sol. Com base nisso, sabendo da conexão entre o sistema celestial e o sistema humano, muitas coisas evoluíram e se desenvolveram. É muito interessante que agora, nos últimos 6 anos, os neurocientistas no mundo estão dizendo as mesmas coisas. Essa tem sido uma busca. Podemos evoluir o cérebro humano para além de suas limitações atuais? Então, hoje, os neurocientistas estão dizendo que não é possível evoluir mais o cérebro humano, não por causa de princípios neurológicos, mas por causa das leis da física do planeta. A única maneira que você pode evoluir isso é aumentando o tamanho dos neurônios. Essa é uma maneira. Ou aumentando o número de neurônios. Essa é outra maneira. Se você aumentar o número de neurônios do seu cérebro, a clareza sumirá. Muitas crianças nascem desse jeito. Elas são brilhantes, mas não conseguem pensar em nada, porque não existe clareza. À medida que crescem, naturalmente ocorrerá certa quantidade de morte cerebral. E então elas se tornarão estáveis. Se isso não acontecer, elas sempre estarão dispersas. Outra maneira é aumentando o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o volume de energia que um neurônio consome será tão elevado. Até mesmo agora, se você está em uma posição de repouso agora, 20% de sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro neste momento. É uma parte do seu corpo com altíssimo consumo de energia. Esse tanto do corpo consome 80%. Esse tanto de cérebro consome. Desculpe, não se sinta insultado pelo tamanho, ok? Esse tanto de cérebro está consumindo 20% de energia. Se você aumentar o tamanho do neurônio, ele consumirá de 30% a 40%. Isso significa que se tornará insustentável. Portanto, hoje neurocientistas estão dizendo que as leis físicas do planeta não permitirão crescimento adicional do cérebro humano.
Podemos apenas aprender a usá-lo melhor, mas não podemos desenvolver um cérebro maior. Isso Adiyogi disse 15.000 anos atrás. Ele disse: a sua evolução física está completa, porque o sistema solar não permitirá. A menos que algumas mudanças dramáticas aconteçam no sistema solar, você não pode evoluir fisicamente. Mas existem outras maneiras de evoluir. E ele ensinou os métodos de como um ser humano pode evoluir além de suas limitações. E não precisa ser uma evolução física. Não quer dizer que você perdeu sua cauda e tem que crescer chifres. Significa que existem outras maneiras de evoluir que não precisam ser físicas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.